bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Brasil Urgente Minas desta segunda-feira. Everton Guimarães, preguicinha, gente. Hoje é segunda, Dia Internacional da Preguiça. Não, tô brincando. Everton Guimarães se recupera, tá? De um resfriado, mas ó, amanhã ele estará de volta. Por falar em preguiça, nada de preguiça não, tá? Não, prestação de serviço aqui, sim, na tela da Band. Vamos que vamos, sem perder tempo, com as principais notícias do dia, o que é destaque nesta segunda-feira, 20 de agosto de 2018. Então vamos lá, porque no programa de hoje nós vamos mostrar os acidentes do fim de semana e também de hoje, gente, segunda-feira. A semana começou daquele jeito, viu? E tem também flagrante assustador do atropelamento de um policial militar lá no sul de Minas. Ainda uma reportagem completa sobre a violência nas escolas mineiras. E você aí, tem alguma denúncia, algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Conte pra gente, tá? Envie pra cá, pro nosso Band Zap, que tá aí, ó, na tela, tá? Algum problema, algum buraco aí na sua rua, na sua cidade? Ah, no seu bairro? Você pegou estrada, viu alguma coisa errada? Conte pra gente, ó, desabafe, a gente tá aqui pra te ouvir. Band Zap na tela, aqui, né, editor? Vamos lá. Ah, e hoje, ó, daqui, ó, aqui, tá, gente? Aqui, ó. Ok. Daniel Nunes com a gente hoje, né? É, porque o Fabrício Valgas, nosso irmão... tá de folga, não tá de férias. Mas descansar em 30 dias de descanso. Daniel Nunes, bem-vindo, viu? Muito bom contar com a sua companhia aí nesses 30 dias. E vamos que vamos, porque duas faixas que passam sob o viaduto do Complexo da Lagoinha foram liberadas hoje pela manhã, gente, pela BH Trans. Na noite de ontem, o viaduto foi atingido por uma carreta que transportava uma escavadeira. Durante todo o dia, o trânsito foi afetado em várias regiões de Belo Horizonte. O Diogo Ramalho esteve lá, acompanhou de perto e conta pra gente. A carreta transportava uma retroescavadeira e não respeitou a sinalização. Cerca de 12 vigas de metal e concreto foram atingidas em cheio. Hoje, no início da manhã, equipes da Defesa Civil e da BH Trans trabalhavam no local. A pista sentido Avenida Nossa Senhora de Fátima, centro, foi totalmente interditada. Nós tiramos duas faixas de trânsito sentido centro-bairro e passamos essas duas faixas para sentido bairro-centro. Com isso, nós conseguimos amenizar o impacto causado na Cristiano Machado. Já para a Avenida Antônio Carlos, nós não tivemos outra alternativa. Então, o desvio está sendo feito todo pelo viaduto B, pegando o Olegário Maciel e Rua dos Caetés para acesso à área central. O trânsito ficou lento, com quilômetros de engarrafamento, e algumas linhas de ônibus tiveram que ser desviadas. Esse viaduto que passa em cima aqui, ele vem da Avenida Pedro II, e justamente porque ele descarrega nessas vigas aqui desse outro, então a gente achou por bem deixar ele interrompido também, até que fosse feita essa avaliação. No meio da manhã chegou a equipe da SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, para ajudar na avaliação dos danos. Quando o caminhão bateu na viga, ele descasca por baixo da viga. Então é um trabalho que agora você tem que fazer, reconstruir o concreto, na verdade. Então, graças a Deus, a viga não moveu nem nada. Após a avaliação conjunta da SUDECAP e Defesa Civil, foi constatado que não há risco de desabamento da estrutura, mas este viaduto, que liga a Avenida Pedro II, as avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos, segue interditado, até que as vigas de concreto que foram atingidas sejam revitalizadas. Já na parte de baixo do viaduto, duas faixas serão liberadas para o fluxo de veículos. Não é grave, é uma coisa simples, e vamos estar liberando essas duas faixas daqui para lá. Mas a parte de cima não vamos liberar agora não, só depois da recuperação que nós vamos trabalhar. Esse trabalho de desabamento? De jeito nenhum, risco nenhum. Com o impacto da batida, rachaduras apareceram na estrutura do viaduto. De acordo com a SUDECAP, as obras de reparo devem durar de 3 a 4 dias. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a empresa responsável pelo acidente irá arcar com os custos. Pois é, ó, irresponsabilidade, não é? Transtorno, dor de cabeça para muita gente, prejuízo. Agora há pouco eu estava conversando com o Juverci do Metro Jornal e a gente falando do transtorno que foi hoje pela manhã. Gente, o trabalhador, né, o morador de Belo Horizonte enfrentando aí quilômetros de congestionamento. Agora é preciso verificar, tá? Porque sinalização, a gente sabe que infelizmente a sinalização de Belo Horizonte, ó, fica devendo e muito.
Na hora que foram colocar essa escavadeira, né, lá na carreta, não olharam direitinho, não mediram ali a altura, informaram para o motorista? O motorista, ó, carteira de habilitação vencida desde abril. Então, vários fatores aí que acabaram nisso aí, né? Ó, a gente está acompanhando as imagens, várias vigas atingidas, não é a primeira vez que isso acontece, não. Agora eu te pergunto em casa, depois disso, você tem coragem de passar ali por baixo? Mesmo a prefeitura falando que não há risco de desabamento, não, tá? 2 faixas liberadas, as outras 2 também liberadas para 2 faixas, não é, editor? Ah, sim, diretor André, pois é, 2 faixas liberadas, as outras 2 até que façam ali, né, o reparo, porque pode cair algum material, algum pedaço de concreto, então até que se faça o reparo, é preciso ali que essas 2 faixas fiquem interditadas. A prefeitura, André, nos mandou uma nota, é isso mesmo? Ah, sim, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da SUDECAP e da Defesa Civil, esclarece que os trabalhos de avaliação de riscos e intervenções para a recuperação das vigas ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima estão sendo feitos desde o momento do acidente. Gente, que não existe risco de desabamento de viadutos ou qualquer outra estrutura do complexo da Lagoinha. As vigas afetadas vão passar por recuperação, que começa na tarde de hoje já, tá? 2 das 4 faixas, a gente informou aqui já, vão permanecer interditadas, já que existe o risco de queda de material de construção, né? Como pequenas pedras durante o processo de reparação. Aquele risco que eu contava para vocês agora há pouco, a gente fica cismado, né? De passar ali por baixo, vai que cai alguma pedra, enfim. A parte de cima do viaduto continua temporariamente interditada até a conclusão das obras para evitar problemas que possam ser causados pelo tráfego de veículos. A empresa responsável pelo acidente vai arcar com os custos das obras, né? Pelo menos isso, se é que existe um saldo positivo, é que ninguém ficou ferido, nada mais grave aconteceu, mas isso foi muito sério, gente, isso foi muito sério e é preciso verificar ali onde é que estava o erro, para que isso não aconteça mais, tá? Tem ali a sinalização da placa, né? 4,5 metros. Mas antes, existem vários alertas? Sim ou não? Prefeitura, é preciso aí intensificar esse alerta, avisar o motorista. E a placa do caminhão é aqui de Belo Horizonte. Então, o motorista, com certeza, já conhecia ali, já sabia desse trajeto. Ele que, inclusive, contou para a polícia que ele já passou por ali várias vezes, né? Com a carreta, enfim, transportando aí vários materiais. E hoje, no caso, uma escavadeira hidráulica. Então, a gente acompanha esse assunto de perto, vamos atualizando para você. E você, motorista, morador de Belo Horizonte, para quem passa também aqui pela capital, paciência nessas 2 faixas interditadas até que o reparo seja concluído. Bom, tem mais acidentes, né? André Salles aqui, nosso diretor, nos alertando. Tem mais acidente, gente. Uma pessoa, inclusive, morreu e 2 ficaram feridas nesse acidente envolvendo uma carreta e um carro no anel rodoviário. Foi na altura do bairro Buritis, região noroeste, não, região oeste, né? Ali de Belo Horizonte. Estamos já acompanhando as imagens aí, de acordo com a Polícia Militar, a batida entre uma carreta carregada com ferragens e um carro de passeio aconteceu na noite de ontem. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida não, mas com a batida, o carro de passeio capotou várias vezes e os vergalhões de ferro que eram transportados ali pela carreta foram lançados para cima da cabine, que ficou completamente destruída. A carreta ainda teve um princípio de incêndio que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O homem que estava no banco do carona da carreta morreu na hora. O motorista, de 62 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João 23, onde está internado em estado gravíssimo. O condutor do carro, de 24 anos, também foi levado para o mesmo pronto-socorro, mas, de acordo com os bombeiros, não corre risco de morrer, não, tá? Segundo a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, devido ao óleo derramado ali na pista e o risco de incêndio, 2 faixas chegaram a ser fechadas ali no início da madrugada, mas o trânsito flui normalmente nesta segunda-feira. E não acabou não, tá? Mais acidente e ó, no mesmo trecho do anel, gente. 2 pessoas feridas em um engavetamento envolvendo 10 veículos, praticamente, como eu disse, ali naquele mesmo trecho, na descida ali do anel rodoviário, altura do Buritis e também bairro Betânia. De acordo com a Via 040, que é a concessionária que administra ali o trecho, um caminhão-tanque carregado com óleo lubrificante, ele está entre os veículos envolvidos aí nesse acidente. A rodovia chegou a ficar interditada na manhã de hoje, no sentido Vitória, para os trabalhos de remoção dos veículos, mas está liberada, tá?
As causas desse acidente são desconhecidas. Agora, sempre o anel, né, gente? O anel rodoviário não tem jeito e um susto muito grande nesta manhã, né? 2 acidentes nesse mesmo trecho, aquela descida ali do Betânia, Buritis, né, sentido Vitória, em que a gente, infelizmente, relata aqui de vez em quando acidentes ocorridos ali com engavetamentos, seríssimos, né? Engavetamentos graves e que acabam tirando a vida das pessoas. Mas a gente segue em frente torcendo para que, chega por hoje, né? Começamos aí com esse acidente hoje e, por favor, como é que é, André? Não acabou não? Mais um homem morto? Tem mais, André. Poxa vida, um homem que morreu após a carreta que ele dirigia bater de frente com outra na BR-262, próxima à cidade de Luz, na região central de Minas Gerais. A gente tem um vídeo aí para mostrar, para o nosso telespectador. Vejam só, prestem atenção. Esse vídeo, ele mostra o momento exato da batida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta de milho, ele não conseguiu fazer a curva, gente, invadiu a contramão. Isso foi na tarde de ontem, né? Tarde de domingo. O motorista da outra carreta teve escoriações e foi socorrido, levado para um hospital lá da região. A pista, ela chegou a ficar 7 horas interditada, mas foi liberada. São fortes, né, as imagens. Olha o flagrante, ele sai da pista, bate, a carga de milho, espalhada na pista. Que acidente, hein, gente? Que flagrante desse veículo que vinha logo atrás. A gente observa muito bem o momento em que ele não consegue concluir ali a pista, né? A força centrípeta não ajuda, né? A curva, no caso. E a gente vê o momento em que a carga, vai toda para o chão. Bom, seguimos em frente, tá? Porque 4 pessoas que estavam em um ponto de ônibus ficam feridas após serem atingidas por um carro em Varginha, região sul de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o incidente aconteceu na noite de ontem, domingo. E entre os feridos estão 2 crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 5 anos. O motorista do carro contou que foi fechado por outro veículo, perdeu o controle e invadiu a calçada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor prestou socorro às vítimas. Ainda segundo a corporação, as crianças e 2 mulheres de 39 e 43 anos tiveram escoriações. Elas estavam conscientes e foram levadas, né? Todo mundo levado para o Hospital Bom Pastor. Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista não tinha sinais de embriaguez. Poxa vida, já começamos o programa de hoje, hein, André? Com uma série de acidentes e acreditem, não acabou não, tá? Um ônibus que transportava 42 passageiros sofre um princípio de incêndio nesta madrugada na BR-040, região central de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início ali devido a um vazamento de óleo hidráulico. Segundo a Via 040, a concessionária responsável pela rodovia, o trânsito flui normalmente e ninguém ficou ferido, apesar do susto. E que susto, hein? O André chega, né? Nosso diretor André Salles, chega de acidente por hoje? Poxa vida, vamos lá participar do nosso Brasil Urgente Minas? De qual cidade você está nos acompanhando, hein? Mande um Bandzap pra cá, tá aqui, do meu lado direito, tá? O número do nosso Bandzap para você participar. Quero saber de onde você nos assiste, de que bairro aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, não é? Sul de Minas, norte do estado. Ah, você tá no Triângulo? Leste de Minas, Vale do Aço, eu sei que Ipatinga, todo mundo ligadinho aí na gente. Agora, preste atenção nesse vídeo que é simplesmente impressionante. O Michael Silva vai liberar aí pra gente, já tá na nossa tela. Um homem, gente, de 26 anos, ele está dirigindo ali, né, fura uma blitz e atropela um tenente da Polícia Militar. Isso foi em Alpinópolis, no sul de Minas. O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança e as imagens ganharam uma grande repercussão neste fim de semana nas redes sociais em todo o estado. Segundo a Polícia Militar, o motorista desrespeitou a ordem de parada, atropelou o policial e fugiu. Outros militares conseguiram alcançar o carro, tá? O motorista afirmou que fugiu da fiscalização porque os documentos do veículo ainda eram de 2017, ou seja, a documentação estava vencida. O tenente Paulo César Laurito, ele foi levado para um hospital da cidade. Apesar das imagens aí impressionantes, né, do atropelamento, o militar teve uma fratura no braço esquerdo e passa bem. O motorista e os outros
os passageiros, né, um homem de 29 anos e uma mulher de 28, foram levados para a delegacia de Passos, na mesma região. Além de ser multado por diversas irregularidades de trânsito, o homem agora também vai responder, claro, por tentativa de homicídio, né, gente? Ele atropelou o policial, viu que o policial estava ali à frente dele, mesmo assim não parou, passou por cima do militar, né? Dentro do carro foram encontradas, imaginem só, claro, 7 latas de cerveja. O carro também foi apreendido. A gente está acompanhando as imagens aí. Ele não obedece à ordem do policial militar, que inclusive saca a arma, dá ordem para que ele parasse ali o veículo. Ele desobedece e passa por cima do policial militar, que infelizmente, né, teve aí, claro, a gente lamenta muito, ele teve escoriações nas mãos, né? Agora, e se ele para ali? Gente, era só assumir. Olha, a documentação do meu carro está vencida, estou aqui com latas de cerveja, não é? Aqui dentro do carro. Melhor ou menos pior do que ele responder agora por uma tentativa de homicídio. Teria sido bem melhor, gente, se ele estivesse andando de acordo com a lei, não é? Poxa vida, com a documentação em dia, não é? Nada de bebida ao volante, colocou a vida dele em risco e dos passageiros que estavam no carro também. E de um pai de família, um policial militar que estava ali trabalhando, cumprindo com o seu ofício, tá? Agora, tá aí, ó, vai responder por tentativa de homicídio. Mas esse vídeo realmente ganhou aí as redes sociais neste fim de semana e causou comoção, né? Em todo o estado. Gente, a gente imagina, poderia ser pior. Mas que isso sirva de alerta, tá? Tá irregular? Tá devendo? Ó, melhor parar e assumir a responsabilidade. Pague a multa, não é? Gente, só pagar a multa, tá? É isso aí. Mas quer evitar a multa? Ande direitinho, de acordo com a lei. Não coloque em risco a vida do outro, não, tá bom? O André, a gente vai agora para um rápido intervalo, não é isso? Mas, ó, não mude de canal, não. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma campanha de combate à violência contra as mulheres. Não perca, a gente volta já já. Tô aqui te esperando. De volta com o Brasil Urgente Minas, Everton Guimarães se recuperando, tá? De um resfriado, tá em casa, curtindo a gente, assistindo o Brasil Urgente Minas desta segunda-feira. Segunda-feira, uma semana inteirinha começando pra gente, né? Bacana. E ó, nada de preguiça não, tá? Nosso DJ Daniel Nunes, solta uma música aí pra gente animar. Segunda-feira, gente, nada de preguiça, tá? Vamos lá, bora. Solta o som, DJ. Ó, todo mundo aqui dançando. Priscila, Nicolas. Galera, olha só! Muito bem, todo mundo já no pique? Então vamos que vamos, porque prestação de serviço não para não, notícia também não, tá? E agora a gente fala de coisa séria, gente, porque começou hoje a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Um mutirão promovido pelo Tribunal de Justiça em combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse projeto, ele é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com os Tribunais de Justiça estaduais, que mobiliza fóruns por todo o país para julgar, né, casos de feminicídio. A Laura França traz os detalhes para a gente. Uma cidade que registra 18 mil casos ao ano de violência contra a mulher, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Volta e meia mostramos em nossos telejornais notícias sobre feminicídios na capital mineira e também na região metropolitana. O último caso de feminicídio em Belo Horizonte foi registrado no domingo. Um homem matou a esposa após empurrá-la de uma escada no bairro Horto, região leste da cidade. E é nesse contexto de violência contra a mulher que o Conselho Nacional de Justiça realiza a campanha Justiça pela Paz em Casa. A ação, que começou nesta segunda-feira, acontece em 27 tribunais de justiça de todo o Brasil. O país tem a 5ª maior taxa de feminicídio no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Se busca, dentre todas as comarcas, dentre todos os cantões do país, agendar o maior número possível, tanto de processos de feminicídios, que é assassinato de mulheres, na sua modalidade consumada ou tentada, quanto o julgamento das diversas ações criminais de violência doméstica. Na abertura do evento, vítimas de violência trocaram experiências. Elas exaltaram a força das mulheres e ressaltaram a necessidade de não se calar. Ações sociais também serão desenvolvidas durante a semana.
Esse ônibus lilás esteve na porta do Fórum Lafayette para prestar atendimento psicológico a mulheres vítimas de todo tipo de agressão e conscientizar a população de que a violência física está longe de ser a única. Desde 2015, nós temos esse trabalho para atingir as mulheres do campo, da floresta e das águas, para que elas saibam os seus direitos. A Lei Maria da Penha tipifica 5 tipos de violência: a física, a psicológica, que é aquela de todo dia, da pessoa passar a mão, né? Você não fez nada, ou chamá-la de louca, coisas do tipo. A violência moral, que é falar mal da mulher na rua, em todos os lugares. A sexual, que muitas mulheres nem sabem que estão sofrendo, doméstica, né? A patrimonial, que é às vezes se apropriar dos documentos da mulher, trancar a geladeira, colocar na mesa apenas o que vai ser comido. É muito importante da gente combater desde pequeno, desde as escolas até o mundo adulto. Exatamente, já começa na escola, não é? A educação. É preciso se encorajar as mulheres que passam por essa situação a denunciar. E mais que denunciar, gente, é preciso verificar essa questão da eficácia, né, nas medidas protetivas. E a punição, tá? A partir do momento que realmente for punido exemplarmente, eu tenho certeza que muita gente aí vai pensar 2 vezes antes de cometer esse crime horroroso, esse crime covarde que é o feminicídio. Participe do Brasil Gente Minas, estamos no ar sim. De que cidade você está nos acompanhando, hein? Mande pra cá, nosso WhatsApp, ó, tá aqui em cima, tá? Na sua tela, porque eu quero registrar aqui, assim como o Everton faz, né, gente? Everton Guimarães, que hoje está em casa se recuperando lá de uma forte gripe, ele sempre conta aqui, não é? Fala de onde vocês aí estão nos assistindo. Então mande pra cá para que eu possa também falar com vocês, tá bom? Todo mundo aí ligadinho e conte pra gente de onde, ó. WhatsApp aqui em cima, ó. Isso aí. Estudantes de pós-graduação e pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia podem perder financiamentos do governo federal no ano que vem. Sem orçamento, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fala em suspender bolsas de 93 mil pesquisadores. De fomento à pesquisa no Brasil é a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A Lei do Teto de Gastos, aprovada em dezembro de 2016, pode trazer sérios prejuízos para pesquisadores brasileiros. Com ela, os gastos públicos do país ficaram limitados por um prazo de 20 anos, até 2036. Em 2017, 44% do orçamento previsto para ciência, tecnologia, inovações e comunicação foram cortados. Agora, bolsas de pesquisadores, pós-graduandos e profissionais de educação podem perder os recursos a partir de agosto do ano que vem, o que reforçaria a crise da ciência, tecnologia e inovação no país. Se todos os cortes que estão anunciados, se realmente eles se efetivarem para 2019, o prejuízo para a ciência brasileira, em particular para a Universidade Federal de Uberlândia, vai ser imensurável, que nós vamos praticamente comprometer parte das pesquisas que já estão sendo realizadas e principalmente as futuras pesquisas. E quando falamos em pesquisas, os prazos são longos e podem chegar até a 30 anos de estudo. Segundo o professor, os cortes já vêm ocorrendo desde 2013 e quebrar o fluxo de financiamento de uma pesquisa traz prejuízos para pesquisadores e principalmente para a sociedade, que se beneficia dos avanços da ciência. Só na UFO, 654 bolsas são financiadas pela CAPES. A CAPES tem previsto de contingenciamento, de cortes, na verdade, 680 milhões de reais. Isso significa dizer que a CAPES deixa de funcionar em julho
de 2019. Este estudante de ciências sociais teme os cortes que podem acabar com a ciência no país. Mais de 400 mil pessoas vão sofrer esse impacto, mas é um impacto muito maior, que vai ser gerado em toda a sociedade brasileira. Teve várias manifestações na última semana dizendo que isso é um pé na cova da ciência. A ciência está com um pé na cova por falta de financiamento. O que a comunidade científica quer é que se mantenha o orçamento de 2018 sem contingenciamento. O Congresso assegurou que o corte não seria feito e agora depende do veto ou não do presidente de voltar com o projeto original ou não. O que significa não aumentar os investimentos, mas também não cortar. Caso contrário, o orçamento deve acabar em julho do próximo ano. Gente, é lamentável que anos de estudos, de pesquisas vão por água abaixo, não é? Fiquem comprometidos por causa de quê? Falta de planejamento. Se foi necessário fazer esse corte aí nos gastos, né, durante 20 anos, é porque antes, não houve compromisso, não houve planejamento com os gastos públicos. Deixa eu chamar aqui agora Feliciano Abreu. Feliciano, muito bem-vindo, viu? Prazer recebê-lo. Everton Guimarães não está, mas deixou um cafezinho pronto aqui pra gente. Fique à vontade, eu sei que o assunto hoje é carne. Ou seja, teremos churrasco no próximo fim de semana ou não? Qual é a situação, Feliciano? Bem provavelmente. Na verdade, a notícia é boa. Nós comparamos o preço médio da carne do início do mês passado, do mês de julho, com o início desse mês. E como eu falei, assim, principalmente o frango e a carne suína, Luciana, caíram bastante. Nós tivemos aí quedas bem significativas. No caso do frango, o frango congelado, por exemplo, que estava R$ 6,49 o quilo, caiu para R$ 6,12, uma queda de 5,70% em um mês. O frango resfriado de R$ 6,34 caiu para R$ 6,10, uma queda de 3,80%. Praticamente que todos os cortes de frango caíram bem significativamente, viu, Luciana? Então, no churrasco vai ter mais asinha assada do que... Mais asinha, coraçãozinho, mas um lombinho também. Olha só, a gente teve aqui... A pazinha não é bem de churrasco, né? Mas a carne do dia a dia, a pazinha suína, que era R$ 10,82, caiu para R$ 10,06, uma queda de 7% em um mês, uma queda muito boa. O próprio lombinho filé caiu 3,26% pelo preço médio, era R$ 14,41, caiu para R$ 13,94, uma queda de 3,26%. É bom lembrar para o telespectador que nós estamos tendo uma inflação anual de 2,5%. Exatamente. Se um mês a gente está tendo uma queda de 3%, e na grande maioria dos cortes aqui, principalmente dos suínos e do frango, é uma notícia boa que deve ser comemorada, mas a gente tem que ficar atento à pesquisa de preço. Porque isso é um dado estatístico, o consumidor não acha o preço médio na hora que ele vai no açougue. Vou dar outros exemplos aqui, olha, o lombo inteiro de R$ 13,89 caiu para R$ 13,53, uma queda de 2,60%. Agora, o boi é interessante, o boi caiu só os cortes que são os mais caros, carne de primeira. Primeiro, filé mignon teve uma queda de 2,56%, era R$ 37,04, caiu para R$ 36,09, uma queda boa de 2,60%. A picanha, aí já é o churrasco, né? A picanha, que era R$ 36,23, caiu para R$ 35,43, uma queda de 2,21%. O resto teve uma queda muito pequena, praticamente que estabilidade, Luciano. Como eu falei, é uma notícia boa e volto a insistir, porque, quer ver, olha só, a própria fraldinha tradicional, o quilo, você encontra hoje de R$ 19,99 até R$ 31,00. Uma diferença aí de, na verdade, de R$14, perdão, a fraldinha de R$14,99 até R$37,95. Uma diferença de 153%. O outro era a maminha tradicional, que era de R$19,99 até R$31,00. As diferenças são super gigantescas entre um estabelecimento e outro. Agora, é possível a gente apontar em quais regiões os preços são mais em conta ainda, Feliciano? Quando temos mais concorrência, principalmente no centro da cidade, algumas casas de carne que tem ali em periferia, que o poder aquisitivo da população não aceita comprar, por exemplo, um filé mignon de R$40, uma picanha, então tende-se ali a ter uma carne um pouco mais barata. Agora, Zona Sul, como sempre, é a mais cara. A gente não compara aqui essas carnes nobres, que são cortes bem mais sofisticados, de gados, por exemplo, como o Angus, né, que são gados mais caros de se criar. E um detalhe interessante também nessa pesquisa é que nós estamos em plena entre-safra, onde o custo de produção é muito maior. Mas isso mostra que o custo de produção está sendo maior, o preço está caindo em função da crise. Se o dono do açougue, o dono do frigorífico aumentar
o consumidor não vai consumir. Exatamente. Por isso que esses preços, principalmente do frango e do porco, caíram bastante, né? Então, é um detalhe importante que a gente fica feliz por um lado e preocupado com o outro em virtude do queda do consumo. Já que o assunto é o preço de carnes, né? Trocando aqui em miúdos, quem vai gostar aí dessa história é o Everton. Ele está em casa acompanhando a gente, está anotando lá os preços para dar aquele churrascão para receber a gente no fim de semana, né? não é? Exatamente. Agora, se o Everton, que está em casa, assim como os nossos telespectadores, quiser saber mais detalhes sobre essa pesquisa, Feliciano. Então, Luciana, tem todas as informações no site www.mercadomineiro.com.br. Lá você encontra todos os açougues, são mais de 40 na região metropolitana pesquisados, e no aplicativo com oferta, que aí é o próprio consumidor que baixa o aplicativo e está trocando informações. É muito legal porque a carne são dos itens que mais tem no aplicativo com oferta. Você encontra picanha, carne para fazer no dia a dia, bife, né, carne de porco, de boi. Então, isso é muito legal o consumidor, a dona de casa, indo no estabelecimento e falando assim, poxa, peraí, que oferta bacana, deixa eu tirar uma foto aqui e compartilhar com os outros. Isso é muito importante nesse momento. Prestação de serviço, sensacional. Exatamente. Agora, o ovo, como é que o ovo fica nessa história aí? Olha, os ovos têm vendido bastante, mas o ovo até caiu de preço. É não mesmo? sei se você repara. Olha, a gente encontra hoje o pente de 30 unidades de ovos brancos a R$ 6,99 com muita facilidade no supermercado. Mas aí tem outro lado também, né? Até R$ 10,90 o pente. Agora, quando você vai comprar só a dúzia, aí está em torno de R$ 2,90, R$ 3,00, dependendo do estabelecimento. É muito bom ficar de olho. O consumo de ovos aumentou muito nesse momento aí que está todo mundo fazendo uma dieta com proteína. Então, isso é bacana para que o consumidor consuma, mas com sabedoria e compre no lugar mais barato, né, Luciano? É ação e reação. Dependendo, não é, da conduta ali do consumidor, Exato. É que o mercado vai responder, gente. E, ó, começando a ficar mais caro, não compre, não é isso? Essa é a dica. Troca de carne, troca de corte, inclusive. Você vê que o próprio filé mignon e a picanha subiram, é porque a população não está tendo dinheiro para consumir essas carnes que são consideradas muito caras. Perfeitamente. Bom, diretor, já posso liberar o Feliciano? Alguém aí em cima tem alguma dúvida? Alguém vai dar um churrascão aí no próximo fim de semana? Ah, Feliciano, você vai pagar o churrasco? Tem uma história rolando lá em cima. Tá pago. Gente, ó, fechou. Depois você deixa o endereço, tá? Tem que telefone pra gente. Pesquisando. Feliciano, é um prazer recebê-lo aqui, igualmente, tá? Luciano. Na próxima, Everton estará aqui com você, Foi tá bom? Prazer, tá, Nós tomamos um cafezinho que tem ali pra você, fique à vontade. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. A gente segue com o Brasil Urgente Minas porque a polícia fechou um bingo clandestino. Isso foi hoje, gente, agora há pouco, aqui na capital. 41 máquinas caça-níqueis, 2 monitores de TV, R$ 12 mil em dinheiro e materiais de apoio para os sorteios de bingo foram apreendidos em uma casa de jogos ali no bairro Funcionários, região centro-sul de BH, região nobre, né, diretor? Pois é, os policiais chegaram ao local por denúncia anônima. A Polícia Civil vai abrir uma investigação, a gente vai acompanhar de perto e trazer para você. Isso é um tema que, né, ganha muita polêmica, né? Se deve legalizar ou não, essa coisa de, enfim, pagar impostos. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas você não saia daqui, a gente está aqui te esperando, tá? Daqui a pouquinho vamos mostrar que já são 12 mil casos de violência nas escolas, tá? De todo o estado, apenas neste ano, gente. Confira, é já já. Os que mudam de comportamento, que têm a vida afetada por conta de ameaças que sofrem de outros alunos dentro da escola e situações como tráfico de droga na porta da escola, brigas de alunos, brigas de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na porta da escola, agressões. Muitas vezes nós, professores, temos que entrar para intervir, o que acaba nos expondo à violência. Com o Brasil Urgente Minas, desta segunda-feira, 20 de agosto de 2018. Tá chegando agora? Que bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá com a gente desde as 4 horas da tarde, assim que começou o programa. Muito bom contar com a sua companhia. Everton Guimarães? Ah, o Everton tá em casa, curtindo uma preguicinha, se recuperando, na verdade, de um resfriado, tá? Mas já já ele estará de volta. Então vamos que vamos, porque, ó, notícia não para não, tá? Na tela da Band, a gente conta que de janeiro a julho deste ano já foram registradas 12 mil ocorrências de violência em escolas públicas e também particulares do estado. Casos que fazem parte do dia a dia de professores que nem sempre conseguem lidar com brigas e agressões em meio a um cenário marcado por bullying e tráfico de drogas. Gente, a situação é bem complexa. A Laura França traz pra gente os detalhes numa reportagem.
Um professor aponta uma arma dentro de uma escola estadual na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O caso aconteceu na última terça-feira. Segundo a Polícia Militar, um professor tentava impedir que um adolescente de 17 anos continuasse a ser espancado por outros jovens. Essa mulher, que é professora na mesma escola onde a briga aconteceu, conta que casos assim fazem parte do dia a dia de alunos e professores. Já presenciei situações de alunos que mudam de comportamento, que têm a vida afetada por conta de ameaças que sofrem de outros alunos dentro da escola. E situações como tráfico de droga na porta da escola, brigas de alunos, brigas de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na porta da escola, agressões. Muitas vezes nós, professores, temos que entrar para intervir, o que acaba nos expondo à violência. Uma realidade em todo o estado. No ano passado, foram mais de 22.800 ocorrências policiais registradas em Minas Gerais em instituições de ensino públicas. Nas particulares, mais de 4.000. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública e os números têm se mantido altos. De janeiro a julho deste ano, foram registrados quase 10.000 casos de violência em escolas públicas do estado, segundo a CESP. O que, segundo especialistas, é um reflexo do meio onde estes centros de ensino estão inseridos. A violência dentro da escola, ela não se separa da violência fora da escola. Quando falamos de violência na escola, nós estamos falando de agressões físicas de alunos com professores, entre os alunos, depredação do patrimônio da escola, furtos, roubos, uso de drogas e tráfico de drogas dentro da própria escola. E esses fenômenos têm acontecido com mais frequência em escolas onde os territórios situados são territórios de mais violência. Regiões das cidades onde a violência também está muito presente. E para tentar diminuir os números alarmantes, é preciso um trabalho em conjunto. A Guarda Municipal, ela pode prevenir a ostensividade dos traficantes que tentam cooptar e vender drogas nos arredores, né, da unidade escolar. Então, essa presença ostensiva, preventiva nesses horários de entrada e saída é fundamental, né, fazendo com que a Guarda Municipal seja parceira da direção da escola e da comunidade de maneira geral. Pois é, uma triste realidade, né? Por onde andam os valores? Aqueles valores, né? Amor, respeito ao próximo, reflexo da violência lá de fora, tá, gente? Essa violência que acontece dentro da escola, a gente acabou de ouvir aí o especialista, né? São reflexos da violência que acontece fora e que é preciso ser combatida. De que jeito? Investindo em educação, valorizando aí o trabalho das polícias, não é? Olha, tem muita coisa para ser feita ainda. Vamos saber agora quem está ligada no Brasil Urgente Minas. André, tem participação por aí? Ai, muitas. Pois é, do interior do estado. Leonardo de Pouso Alegre. Arlindo, de Governador Valadares. Aline, de Barbacena. Alô, Karine, que bom, viu, contar com a sua companhia. A Carla também? Ah, que bom, as duas lá em Divinópolis. Sensacional, meninas. Obrigada, viu, pela companhia. Tem o Rogério, de Sete Lagoas. Tem o Paulão, ei, Paulão, de Nanuque. Que bacana. Gilmar e Flaviana, de Prudente de Moraes. Gente, sensacional, tô adorando, hein? Aqui da região metropolitana, André, tem alguém? A Eva, de Betim? Ah, tem a Linéia também, Linéia Maria de Birité. E de BH, tem? Wanderson. Ah, o Anderson, o xará do nosso Pisquila aqui, o Anderson de Souza, do bairro Floresta, ligado com a turma do CGN Games, não é isso, André? Ah, que bacana! Ei, turma do CGN Games, beijo pra vocês, viu? Obrigada pela companhia. Ainda tem o Ramon de Venda Nova, tem o José Eduardo do Esplanada, Andréia do Funcionários, que bacana, hein? Luzia Soares está nos acompanhando lá do bairro Novo Progresso, em Contagem. Marcelina, você também está aí? A Marcelina nos acompanha, da Avenida Bandeirantes, no Sion. Muito bom, viu, contar com a companhia de todos vocês. Agora a gente fala de vacinação, gente, a importância da vacinação. E a gente viveu no último sábado um dia D, né, uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também o sarampo. Ela começou no último dia 6, vai até o dia 31 de agosto. O dia D nacional de vacinação foi no sábado, não é? Mas a cobertura vacinal segue longe da meta, ainda está baixo. Apenas 33% das crianças entre 1 e 4 anos foram
vacinadas contra pólio e contra o sarampo aqui em BH. Laura França também esteve lá, acompanhou de perto e traz pra gente esse levantamento. 11 dias para o fim da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. E os postos de saúde em Belo Horizonte começam a ter mais movimento. O objetivo é imunizar mais de 109 mil crianças de 1 a 4 anos, como o Davi, que nem chorou com a picadinha. Fiquei sabendo pela TV e a gente trouxe ele para tomar as que está faltando, né? Certo. Qual que é a importância? Acho que é muito importante para vacinar, para não correr nenhum risco de daqui a pouco dele estar indo para o hospital. Então é importante estar sempre em dia. A gente tem que acompanhar sempre, né? Ainda mais porque eles são muito pequenos, muito vulneráveis. Então a vacinação sempre é importante, né? Durante o fim de semana, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, veio até a capital mineira para o dia D da campanha. Nós estamos reforçando a campanha, fazendo um apelo à população, aos pais, aos profissionais da educação, da saúde, às empresas, para que nós possamos ter uma massificação acima de 95% da vacinação dessas crianças de 1 ano até 5 anos de idade. Mas mesmo após essa força-tarefa para imunizar as crianças, muita gente ainda não levou os pequenos para vacinar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 33% das crianças de 1 a 4 anos já foram vacinadas contra a pólio e contra o sarampo em Belo Horizonte, número que ainda está longe da meta. Nós precisamos atingir no mínimo 95% de cobertura. Quando fica de última hora, da fila e tudo mais, então vamos o quanto antes, aí essas crianças já ficam protegidas e os pais bem mais tranquilos. Gente, a vacinação, ela é questão de responsabilidade, tá? De amor ao próximo mesmo, porque você se vacinando, você não está protegendo só a si mesmo, não, tá? Você está respeitando o outro. Então, papai, mamãe, tire aí um dia, uma hora, programem-se e levem seus filhos para se vacinar, tá? Aproveite, ó, você que está com a caderneta lá ainda não atualizada, aproveite para colocá-la em dia. Isso é questão de responsabilidade. Você não está imunizando só a você mesmo, não. Tá? Você está protegendo toda uma população, as pessoas que estão ali ao seu lado, ou seja, pessoas que você ama, não é? Agora, gente, a leitura, né? A leitura é muito importante, ela deve ser, enfim, incentivada desde criança, não é? Com certeza, claro, muitos papais, mamães leem historinhas ainda para o bebê na barriga. Gente, é a coisa mais fofa, não é? Então é preciso realmente incentivar o hábito da leitura, e, ó, desde pequenininho, tá? Agora, tem muita gente que tem aquela certa dificuldade, né, de se concentrar na leitura, e isso pode ter como causa uma síndrome. Relacionada à forma como os olhos absorvem a luz. Como os sintomas são parecidos com os da dislexia e do déficit de atenção, o diagnóstico às vezes é falho, viu? É preciso ficar atento, procurar um especialista, e a Wanda Sampaio se especializou nesse assunto e traz pra gente os esclarecimentos agora. A visão fica distorcida. As letras se movimentam, ficam tortas, onduladas, tremem. É assim que uma pessoa com a síndrome de Irlen enxerga. O problema é causado por um desequilíbrio da capacidade de adaptação à luz, fazendo com que o brilho ou reflexo do papel branco ou de telas se misturem ao texto impresso quando são absorvidos pelos olhos. Quem tem o distúrbio precisa fazer tanto esforço para tentar enxergar que fica esgotado. É desconfortável fixar a atenção em algo por menor que seja o tempo. E isso interfere no rendimento escolar e na vida social. A Fabiana convive com o problema há 40 anos. Achava que era por causa da miopia. A luz, ela incomoda muito, ela dói. Se eu ficar uma luz assim durante 1, 2 horas, daqui a 1 hora, eu saindo dela, daqui a 1 hora, eu vou estar com enjoo, eu vou estar com tonteira, eu vou estar extremamente cansada. Ela só descobriu que tinha a síndrome de Irlen, que é hereditária, depois que o filho de 8 anos fez um teste e recebeu o diagnóstico. Fica tudo embaçado? Mexe ou fica parado? Parado, mas embaixo. O Bernardo ia mal na escola. Já tinha sido diagnosticado com déficit de atenção e tomava medicamentos para o problema. Depois de uma recomendação de um oftalmologista, fez o exame para a síndrome de Irlen. Bastou a especialista testar algumas transparências coloridas sobre o texto que ele passou a enxergar bem melhor. O que acontece quando coloca essa folha? Fica clara.
Dá pra ver tudo? Dá. Fica melhor ou pior? Melhor. Uma das formas de tratamento para a síndrome é o uso de óculos com lentes coloridas que ajudam na absorção correta da luz pelos olhos. Muitas delas, inclusive, elas se surpreendem porque pela primeira vez observaram um texto parado, estático. Elas, às vezes, você vê claramente o susto que tem. E se a criança já está alfabetizada, ela começa a ler correntemente a partir daquele instante. A especialista alerta que os exames tradicionais de visão não detectam o problema, que é necessário um teste específico para evitar diagnósticos errados de dislexia ou déficit de atenção, por exemplo. Como aconteceu com o Bernardo, que agora enxerga bem melhor. Eu espero que eu fico muito bem na leitura e na escola. Esclarecedora essa reportagem, viu, de Wanda Sampaio e toda a equipe da Band de Minas. E ó, fiquem atentos então, tá? Papai e mamãe, levem um especialista, tá? E ó, vamos caminhando pro fim do programa. Ah, não. Mas ó, a gente termina pra cima, porque saibam que a Itália, gente, tá bem mais perto aqui da gente do que a gente possa imaginar, tá? Pinturas de mestres italianos dos séculos XV e XVIII que retratam a vida de São Francisco são atração de uma exposição recém-chegada aqui a BH. É a primeira vez que as obras ficam expostas aqui no Brasil. Imperdível. Wanda Sampaio conta pra gente. O homem de vida simples e dedicado aos pobres inspirou artistas de muitas gerações. A exposição sobre São Francisco de Assis, um dos santos mais populares do cristianismo, reúne 20 telas de museus de 7 cidades da Itália. São pinturas dos séculos XV e XVIII, de grandes mestres do Renascimento e do Barroco. Nesta sala, obras que retratam o momento em que São Francisco de Assis recebe os estigmas ou as chagas, como nesta tela de 3 metros de altura, pintada por Tiziano aos 80 anos de idade. E aqui na frente, neste quadro, São Francisco aparece amparado por um anjo. Com apenas 44 centímetros de altura, esta é a menor tela da exposição. Mostra um anjo tocando para São Francisco de Assis. Nesta outra, ele aparece acompanhado por outros santos e por Maria, que carrega o menino Jesus. É algo muito assim próximo do real, a gente fica mesmo fascinado com a qualidade dessas obras. É uma oportunidade muito boa porque são obras antigas, raras, e São Francisco é um dos santos mais populares, mais que move a gente, né? Então, mais queridos, né? Então, é emocionante mesmo. E ele virou santo, ajudava as pessoas, ouviu a voz de Deus, Deus chamou ele. As obras ficam na Casa Fiat de Cultura até o fim de outubro. Depois, a exposição segue para o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Quem vá para a Itália procurar essas obras reunidas não vai encontrar. Vai ter que fazer algumas viagens para poder ver todas essas obras. Então é realmente uma oportunidade única, um privilégio. Não foram apenas os italianos que renderam homenagens ao santo. Na histórica cidade de Ouro Preto, a igreja de São Francisco, construída no século XVIII, é um dos monumentos barrocos mais importantes da arte colonial. A fachada foi esculpida por Aleijadinho. A parte interna é toda no estilo rococó. Em Belo Horizonte, a igreja de São Francisco de Assis é considerada a obra-prima do conjunto arquitetônico da Pampulha. Projeto modernista que levou a assinatura do arquiteto Oscar Niemeyer, com painéis externos de Cândido Portinari. Arte em todo o mundo que revela a importância do santo, canonizado quase 2 anos depois de morrer, em 1226. Gente, tá aí uma excelente dica, não é? De cultura, lazer, conhecimento para toda a família. Então, papai, mamãe, você aí, programe-se, tá? E não perca, não, para expandir os seus conhecimentos. Eu não disse que a Itália estava bem pertinho? Pois é. Bora, hora de ir, diretor? Ah, hora de ir. Everton Guimarães, melhoras para você, tá? Tá aí nos acompanhando, tá se recuperando de uma gripe, mas já estará de volta. Para você que ficou com a gente até agora, muito bom contar com a companhia de vocês, tá? Excelente semana, dias aí repletos de realizações, de alegrias. Eu, Luciana Viana, claro, volto numa próxima, tá bom? Beijo para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.